Irmão, vai abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 121. Antes eu preciso te explicar algo sobre a palavra de hoje. Querido, na quinta-feira estava eu voltando para casa do ensaio, voltando para casa aqui do momento que a gente passa com o grupo de louvor, e Deus começou a falar algo forte no meu coração. Algo a qual eu até postei na última sexta-feira no meu Instagram. Quem não segue, segue lá, irmão, @IgorDantasOFC. Nós vamos estar fazendo, irmão, nessa segunda-feira, às 21h30. Anota na sua agenda, segunda-feira às 21h30 eu vou estar fazendo uma live sobre saúde mental. Amém? Amém? E na quinta-feira eu saí com isso no meu coração. Algo estava no meu coração e o Senhor começou a falar comigo. E eu vim conversando com a pastora, postei na sexta-feira. E ontem eu tive mais que uma confirmação sobre a palavra de hoje. Eu vou ler para vocês, para a gente já iniciar a nossa pregação. Salmo de número 121 diz assim: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Por que eu digo que ontem nós tivemos? Se nós podemos dar um tema para a ministração de hoje, nós vamos falar muito sobre o que é ter uma palavra e o que é ter uma narrativa, que são duas coisas completamente diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, ontem aconteceu algo, eu amanheci bem, estava tranquilo, fui com a pastora, eu brinco com ela, eu gosto de proporcionar aniversários para ela que sejam satisfatórios. Então eu brinquei com ela ontem de manhã, falei, olha, vamos já começar a comemorar o seu aniversário. Vamos tomar um café na padaria, eu sei que ela gosta muito. Falei, vamos tomar um café na padaria. Chegou na padaria, irmão, eu pedi o de sempre, um cafezinho com leite? Não, eu pedi um café e uma coxinha. Eu gosto de tomar café com coxinha, irmão, é uma maravilha. Só que comecei a comer e já começou a me dar ânsia. Eu fui no banheiro da padaria, vomitei, voltei, sentei. Eu falei, não, agora eu estou melhor. Daqui a pouco eu levantei, vomitei de novo. Aí a pastora falou, vamos para casa. E no meio do caminho eu parei o carro. Eu acho que, irmão, de verdade não é exagero, eu acho que eu parei o carro umas 10 vezes para vomitar. Cheguei em casa vomitando, e eu não tinha nada mais no estômago. E então eu comecei a voltar a billing, né? O líquido do estômago, eu comecei a vomitar ela. E daqui a pouco eu falei para ela, olha, eu vou precisar ir para o hospital, porque o meu último vômito eu vomitei sangue. Então eu preciso ir para o hospital, eu não sei o que está acontecendo, eu vou para o hospital. E chegando no hospital, irmão, infelizmente, né? Às vezes o nosso corpo ele sente também. Cheguei no hospital já meio desfalecido. Aí já me levaram lá para dentro, a médica me reanimou e aquela correria toda. E uma coisa só que eu pedia para Deus, eu falei, Senhor, amanhã eu tenho uma ministração para fazer, amanhã é aniversário da pastora, tenho meus compromissos, eu vou apresentar o Heitor, não me deixa aqui não. E começou aquela coisa toda. Aí tira sangue, aí põe no soro, aí dá remédio e volta e vem.
E sabe que uma coisa que eu aprendi, eu até estava conversando ontem um pouco com o irmão Diego no final da tarde, quando eu tive alta, que algumas narrativas na nossa vida, elas podem nos matar, literalmente, não só espiritualmente. Porque às vezes nós nos cansamos, porque deixa eu te explicar uma coisa, eu nunca tinha visto aquilo, mas eu saí do hospital, me deram um remédio na veia, resumindo, eu estafei. Tudo aquilo era porque eu cansei. O corpo cansou, a mente cansou, tudo cansou, estafei. Deu uma crise, vamos dizer assim, de ansiedade, a qual eu nunca tinha nem ouvido falar que isso era possível. E eu cansei, estou até aqui com o tórax dolorido, porque misericórdia, a médica para me acordar, eu acho que ela montou em cima de mim. Irmão, às vezes nós caminhamos, andamos e temos uma história, e muitas das vezes nós fingimos que está tudo bem, que nós não sentimos dor, que as coisas que falam, que as coisas que jogam, as narrativas que apresentam, isso não nos interfere, nós somos superiores a isso e nós vamos caminhando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe muita pessoa morrendo por causa de narrativa, achando que o que tem é palavra. Deixa eu te falar algo. É muito engraçado esse salmo, porque esse salmo você pode dividir em dois. Esse salmo é um cântico de Davi. Davi recebe a notícia que Samuel havia morrido. Davi estava peregrinando para a terra de Moabe, estava no meio do deserto do Sinai, no meio do deserto de Parã, no meio do deserto que o povo ficou 40 anos caminhando. Davi recebe a notícia que Samuel morre, e Davi fica entristecido ao máximo, porque era o seu último amigo físico vivo. Davi naquele momento se sente sozinho, porque a peregrinação de Davi, ele estava só, porque o seu filho estava tentando tomar o seu trono. O seu filho estava tentando tomar Israel das suas mãos, querendo matar Davi. A narrativa dessa história é completamente triste, porque Absalão mata o seu irmão. Absalão começa a tentar e planejar para matar Davi. Absalão começa a querer tomar o trono. O próprio filho fez uma rebelião no meio de Israel, jogando toda Israel contra o pai. O próprio filho se levantou para matar. Davi não queria guerra e sai correndo, parte para Moabe, e quando ele está na beira do caminho, ele recebe a notícia: Samuel morreu. Era o último amigo. Emocionalmente, Davi estava estafado, cansado, triste, fadigado. Davi estava no seu ápice. Essa é a narrativa da história. Mas quando nós falamos de uma narrativa, nós falamos de uma história contada e interpretada por alguém. Existe a minha narrativa sobre esse texto. Talvez você vai ler e vai ter outra narrativa sobre esse texto, mas aquilo que Davi estava sentindo, ninguém sabe. Ninguém consegue interpretar. E é engraçado que nesse texto existe uma narrativa, mas também existe uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Versículo de número 1 do Salmo de 100
e 21, versículo número 1 e 2. Elevo meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essa é a narrativa de Davi. Davi estava narrando aquilo que ele estava sentindo. Davi narra que ele precisou elevar os olhos para ver se o Senhor estava lá. Porém, versículo de número 3, você vai perceber que na gramática é uma pessoa falando com Davi. Não é uma narrativa, mas é uma palavra de Deus para ele. A Bíblia diz o seguinte: Ele não permitirá que você tropece. Deixa eu te explicar uma coisa. Começo do texto: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Davi estava tendo uma narrativa de quem confia em Deus, de quem acredita em Deus. Porém, no versículo de número 3, alguém apareceu. Sabe por quê? Porque se fosse Davi falando, ele falaria de forma diferente. Ele não permitirá que eu tropece. Ele não falou isso. Olha o que está escrito: Ele não permitirá que você tropece. Você percebe que a narrativa, existe uma diferença muito grande com uma palavra. E às vezes nós vivemos apenas por narrativas. Nós temos a narrativa que nós vemos hoje do nosso país. Nós temos uma narrativa do nosso país. Como a economia está, como a educação está, como a violência está. Nós temos uma narrativa do nosso país. Nós temos uma narrativa da nossa família. Aquilo que nós interpretamos, aquilo que nós contamos ou aquilo que nos contam. Nós temos uma narrativa do nosso ministério. Aquilo que alguém nos conta, aquilo que alguém nos fala, aquilo que alguém nos apresenta. Nós temos uma narrativa do nosso trabalho. Aquilo que alguém fala que está acontecendo. Mas a narrativa não pode ser a palavra que faz a gente tomar alguma atitude. Porque narrativas são interpretações e contos daquele que está falando. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: meu irmão, você toma atitude por palavra ou por narrativa? Existem muitas pessoas, irmão, falando que tem palavra, mas a única coisa que ela tem é uma narrativa. E eu confesso que na quinta-feira, quando Deus me deu essa palavra, eu disse que eu não ia pregá-la. Eu falei para o Senhor: eu não vou pregar isso, porque está na minha pele e a coisa não é fácil. Por quê? Parece que tudo que eu falo aqui em cima se torna uma flecha de acusação, se torna uma flecha de que eu sei da situação ou que eu quero atingir alguém. A única coisa que eu quero atingir aqui, irmão, de verdade, é o seu coração. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou pregar isso, porque muita coisa vem acontecendo. E se eu pregar isso, vão tirar como indireta. E eu não sou menino para ficar dando indireta, então eu não vou pregar isso. Ontem, no meio da confusão toda que estava, meu dia, o Senhor falou: olha, amanhã você vai pregar isso. A gente já estava, né, irmão, desfalecido, então amém, né? Nem sabia se eu ia estar hoje aqui mesmo. Eu disse: tá bom, eu prego. E hoje de manhã eu estava orando. Irmão, algo que eu decidi hoje pela manhã: eu não sigo mais narrativa, eu sigo palavra. Não importa quem vai achar que é indireto ou não.
O que importa é o que Deus está falando comigo, e ponto. Às vezes nós falamos que temos uma palavra, mas na verdade nós temos apenas uma narrativa. Eu digo para vocês porque desde que Deus nos deu a palavra em setembro de 2022, do ano de 2023, algo começou a acontecer. E eu nem vou falar que é a palavra. Eu vou falar o que está no bastidor da palavra. Quando a palavra começou a movimentar, e eu particularmente, o ano de 2023, através dessa palavra, Deus virou minha vida de ponta cabeça. Mas no bastidor da palavra, Satanás começou também a trabalhar. E algumas coisas que ele começou a fazer foi nos apontar através da palavra. Como assim, pastor? Tudo que acontecia, tudo que iria sair, tudo que iria fazer alguma coisa, vinha para nós dizendo: não, eu estou fazendo porque eu tenho uma palavra. E antigamente, irmão, eu vou ser sincero para você, segunda, terceira vez eu até bati boca. Mostrei na Bíblia, falei, mas não fui ouvido. Da terceira vez em diante, eu não bato mais boca. Se tem uma palavra, faça. Responsabilidade é sua, não é minha. Ah, mas Deus falou comigo. Ah, se Deus falou, irmão, você não precisa nem falar comigo. Ele já falou com você. Só que nós vemos atitudes sendo tomadas por narrativas. Não é uma palavra. Até mesmo que eu vou dizer uma coisa para você. A situação ou a coisa, vamos dizer assim, do popular, que mais requer maturidade é uma palavra. Deus não dá uma palavra para todo mundo. E não é questão que ele faz acepção, não é essa a ideia. É que para você buscar uma palavra requer uma entrega gigantesca. E nem todo mundo quer fazer essa entrega. Tem gente, irmão, que está em pecado falando que tem palavra. Tem gente que está na mentira falando que está com a palavra. Tem gente, irmão, que não quer nada com Cristo. Na frente, olha, abre o sorrisão, nas suas costas está com um punhal e está dizendo que tem palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, se existe algo dentro da Bíblia que é o mais, vamos dizer, complicado, ou pelo menos a entrega mais extensa que você precisa fazer para você adquirir é uma palavra. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Uma narrativa é fácil, é o conto de uma história. Uma narrativa é o que vocês estão tendo agora do Salmo 121. Eu estou narrando ele para você. Você está tendo uma visão daquilo que Deus me deu, mas eu estou narrando para você. Deus pode dar inspiração, mas a narrativa é do pregador. Você já viu Deus descer em algum altar e falar? Não. Você nunca viu isso. Deus, ele dá ali toda a história, ele dá toda a criatividade para o pregador, mas a narrativa, a voz, tem que ser do pregador. O pregador que fala, isso é uma narrativa. E dentro de uma comunidade existem inúmeras narrativas. Uma das narrativas são a fofoca, uma das narrativas é a contenda, uma das narrativas é a acusação. Quando nós falamos de narrativa, você pode ter narrativa de tudo quanto é forma. E essas narrativas não podem ser essenciais para você tomar nenhuma atitude. Porque uma narrativa, ela pode acabar com a sua visão. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que Eliseu, fugindo ali do exército assírio, sobe para o monte, arma a sua tenda e dorme. O seu moço, o seu servo, aquele que acompanhava Eliseu, aquele que era o discípulo de Eliseu, que já tinha visto inúmeros milagres, ele sai da tenda para procurar água, lavar o rosto.
escovar os dentes. Quando ele sai da tenda, o que ele vê? O exército assírio rodeando todo o monte. Qual é a narrativa que ele entra para dentro da tenda? Eliseu, acabou. Vamos morrer. Está todo mundo aí. Eles vão acabar com a gente, eles vão acabar, eles vão matar a gente, vai destruir tudo, acabou. Eliseu foi pela narrativa ou foi pela palavra? Pela palavra. Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja o que realmente está acontecendo aqui. A Bíblia diz que na mesma hora Geazi teve os olhos abertos, e ele começou a ver cavalos e carruagens de fogo em torno de Eliseu. A Síria tinha um exército, mas Eliseu também tinha um. Pela narrativa você entra em desespero, e se você entrar em desespero, a sua visão se fecha. Se você se desesperar, meu querido, acabou a visão, e toda a narrativa vai te levar para o desespero. Todo mundo que você ficar contando a sua história vai falar que a sua história é impossível. Todo mundo que você falar a sua situação vai falar que a sua situação não tem saída. Todo mundo que talvez olhar a sua vida e não tiver passado por algo semelhante vai dizer que para você não tem mais jeito. Mas você vai atrás da narrativa ou da palavra? Narrativa: acabou, o exército invadiu, vamos morrer. Palavra: aí eu volto um pouco mais atrás da história de Eliseu. Eliseu olhou para Elias e disse: eu quero o dobro do espírito que você tem. Eliseu disse: então tudo bem. Quando Deus vier me buscar, você vai pegar a capa que eu soltar, e aí você vai ter o dobro do espírito que eu tenho. A Bíblia diz que Elias e Eliseu atravessa Jordão, volta, atravessa Jordão de novo, volta, atravessa Jordão de novo, e uma hora veio um cavaleiro, carruagem e cavalo de fogo, e começa a fazer um redemoinho. E no meio desse redemoinho, Elias sobe e solta a capa. Eliseu queria o quê? O dobro. Elias subiu aonde? Uma carruagem de fogo. Eliseu andava com o quê ao redor dele? Carruagens de fogo. Por quê? Ele queria o dobro do que Elias tinha, e ele tinha uma palavra: se você pegar a capa, você vai ter o dobro. Eliseu estava tranquilo. Ele já tinha o seu exército. Ele tinha uma palavra. Ele podia ser levado pela narrativa, mas ele foi levado pela palavra. A narrativa não fez com que ele escurecesse a visão dele, e ele não conseguisse enxergar o que Deus estava fazendo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: quantas vezes a narrativa tem cegado a sua visão para Deus? Ei, irmão, quantas vezes uma ligação é capaz de te perturbar por inteiro? Quantas vezes uma notícia é capaz de tirar a sua visão completa de Jesus? Segunda coisa, narrativa não pode mudar o seu destino. Narrativa nenhuma muda destino. O que muda destino é palavra. Narrativa não muda destino. Narrativa atrapalha você a chegar ao seu destino, mas narrativa não muda destino. Quer ver uma coisa?
Deus tem algo para você, reservado, separado. Deus tem um dom muito grande na sua vida. As narrativas vão começar a acontecer. Narrativas como é ruim esse lugar que você está, vai para outro lugar, porque lá você vai conseguir o seu dom, lá é melhor. As narrativas vão começar, irmão. Olha, estão querendo te cortar, te podar. Olha, estão querendo te boicotar. As narrativas vão começar. Por quê? Porque se você sair do foco, você não alcança o destino. E narrativa é para isso. Ela não pode dar um destino. Uma história contada da boca de alguém não pode mudar o seu destino, mas pode te fazer entristecer, pode te fazer parar, pode te fazer olhar para onde não é para olhar. Irmão, às vezes nós estamos vivendo, mas não estamos vivendo pela palavra. Estamos vivendo por aquilo que nos trazem, por aquilo que nos falam, por aquilo que nos contam. Eu te pergunto, querido, você não pode ficar apenas com a pregação do domingo no seu estômago. Você precisa ler na segunda, você precisa ler na terça. Você não pode ficar apenas com essa narrativa. Você precisa de algo a mais. E para ter palavra, irmão, não é todo mundo que quer. Mas não vamos adiantar. Terceira coisa, uma narrativa pode te matar. Sabe por quê, querido? Nós não somos super-heróis. Existem histórias que nos machucam. Existem coisas que nos maltratam. Existem coisas que nós sentimos, nós choramos. Nós somos humanos. Não é que nós nos tornamos cristãos e acabou, nós somos agora super-heróis. Não, irmão, nós somos humanos, nós sentimos. Nós sentimos as pancadas, nós sentimos o falatório, nós sentimos. Não adianta falar que não, nós sentimos. O problema é que muita narrativa vai te cansando. Te cansando. E chega uma hora, querido, que o seu corpo por si só apaga. Porque, vamos falar a verdade, quantas das vezes você já entrou em algum lugar sorrindo, só para a pessoa não te perguntar como que você está? Ou melhor, quantas vezes você já perguntou para alguém como você está, querendo realmente saber como a pessoa está? O oi, tudo bem? É um cumprimento. Você não quer saber como que a pessoa está, como que está o dia, como que está a vida, como que está não sei o quê. Não, irmão. Nós passamos, porque muitas das vezes nós também estamos cheios de tanta coisa, que mais problema dos outros não vai nos levar a lugar nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes tem alguém do seu lado pedindo socorro e você não está vendo. Porque um pedido de socorro não vem com SOS pegando fogo na beira da praia. Vem com um sorriso, um abraço. Um pedido de socorro não vem com algo chamativo. Ah, mas como que eu vou saber? Eu não tenho bola de cristal. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você realmente ama quem está do seu lado, você conhece ele. Você sabe como as coisas estão. Sabe aquela coisa de alguém virar para você e falar: mas está tudo bem mesmo? Estou te sentindo meio estranho hoje. Quantas vezes você não deixou de fazer isso com alguém, pensando apenas nos seus problemas? Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma coisa que nos mata, é a nossa mente. Irmão, ontem eu cansei. Como? Não sei. Só cansei. É isso. Dá para se explicar. Conversei bastante ontem com o irmão Diego.
Muita coisa vem acontecendo ao mesmo tempo. E eu cansei. Não é uma questão de, tô desviado. Não, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Ao contrário do que o mundo diz, ao contrário do que o mundo não, que a igreja disse há muito tempo, problemas psicológicos não é a ausência de Deus. Tem coisa que precisa de médico, irmão. Irmão, eu sou da época, o irmão está com depressão, vamos orar e expulsar. Irmão, se não levar para um psicólogo, não levar para um psiquiatra, vai se suicidar. E a culpa vai ser da igreja. E tantos outros problemas, irmão, que as pessoas talvez do seu lado estão sentindo agora. Irmão, as narrativas matam. E vamos falar a verdade, não é fácil dar as costas para todas as conversinhas. Não é fácil. Não é fácil fingir que ninguém está falando mal de você. Não é fácil fingir que ninguém está mentindo contra você. Não é fácil fingir que as acusações não são verdadeiras, está tudo bem. Irmão, não, a gente não é super-herói. Narrativa mata. Narrativa mata. Porque existem pessoas que preferem viver por aquilo apenas que elas ouvem. Sabe qual que é a maior dificuldade de você viver através de uma palavra? Você precisa conhecer a voz de Deus. E conhecer a voz de Deus não é fácil. Falar que é fácil, irmão. Se alguém falar para você que conhecer a voz de Deus é fácil, pode olhar para ele e falar: irmão, você está mentindo. Porque conhecer a voz de Deus não é fácil. Até mesmo que a voz de Deus fala no nosso espírito. E raramente ela é audível. E quando ela não é audível, a nossa alma, que é o nosso consciente, precisa pegar aquilo que o Espírito está passando e transformar em algo físico, para que você entenda. E quando transforma em algo físico, para que você entenda, qual é a voz que a sua alma conhece? A sua. Então olha que loucura, você se ouve dentro de você. Mas não só Deus, porque o mundo espiritual fala por completo. E tudo que o seu espírito ouvir, ele vai trazer para a sua alma. E a sua alma vai precisar transformar isso em um pensamento. Para transformar isso em um pensamento, ela precisa trazer a voz que ela mais conhece, a sua. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus e Satanás dentro do seu interior fala da mesma forma. Isso é a maior loucura. Pastor, e como que eu vou saber? Por isso que Paulo fala: olha, se tem um dom que é para você pedir, pede o discernimento. Porque esse, você não pode ficar sem. Esse você não pode ficar sem, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que acontecem aqui fora, que conseguem atingir a nossa alma lá dentro. Exemplo delas, narrativas, historinhas contadas, conseguem atingir. Aí a nossa alma vai digerir. Quando a nossa alma digere, se abre uma brecha para o mundo espiritual trabalhar, ou uma fenda. Nós falamos brecha quando é para demônio e fenda quando quer para o céu, mas é a mesma coisa para os dois. Abriu para o mundo espiritual trabalhar, quem está lá esperando como um leão, buscando quem pode tragar? Satanás. Ele sempre fica ao nosso derredor. Aí ele lança aquilo que já está cheio
a sua alma. Aí ele lança, mas ele não lança falando, olha, eu sou o demônio, vou acabar com a sua vida. Não, ele lança, olha, é Deus falando com você. É Deus. Sabe por quê? Ele nunca vai vir, irmão, com um rabo, chifre e um tridente. Nem essa imagem ele tem, para ser sincero para você. E deixa eu te falar uma coisa, eu também nem quero saber qual é a imagem que ele tem. Porque se anjos, no livro de Ezequiel, parece uma roda cheia de olho, com não sei quantas asas, é algo assombroso. Imagine Satanás como que é. Se o santo é assim, irmão, imagine o profano. Então ele só lança, é Deus. Não tem discernimento, entra. Aí todas as narrativas se tornam verdade. E dentro dessas narrativas nós tiramos palavras. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se tem algo que a pessoa que vive por narrativa gosta, é de palavra. Porque ela precisa pautar aquilo que ela está recebendo em alguma coisa. Ela precisa pautar a loucura que ela está vivendo em alguma coisa. Você acha que alguém que diz que saiu, que fez, que aconteceu, que teve resultado, está em Deus, se saiu, se fez, se teve resultado debaixo de contenda, debaixo de confusão, debaixo de fofoca? Deus está na contenda? Deus está na fofoca? Deus está no pecado? Então, como uma pessoa consegue pautar os seus erros dentro de uma palavra e dizer que ela está debaixo de uma palavra? Irmão, talvez hoje a pregação não seja o ânimo que você queria, mas você vai ter uma aula para a sua vida espiritual. É um instituto Quem é Jesus de graça. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. Falar que tem uma palavra é fácil. Mas como buscou ela? Qual foi o preço que pagou? Porque, irmão, ter narrativa é tranquilo, mas palavra é complicado. Quer ver uma coisa? Salmo de 121 que nós estamos lendo. Obrigado, Messi. A gente precisa colocar um ventilador aqui urgente. Misericórdia. Era uma vez já a camiseta. Deixa eu te dizer uma coisa, Salmo de número 121 nós lemos: eleva os meus olhos para o monte, que é a tradução mais conhecida. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, a alma dele está aflita. Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Até aí é Davi com Davi, sim ou não? Mas o versículo de número 3, aí a coisa já muda. Diz assim: ele não permitirá que você tropece. Aí é um diálogo. Alguém está falando para Davi: ele não permitirá que você tropece. Davi estava recebendo uma palavra. Ele sai do mundo da narrativa, que ele começa a narrar a história de alguém que tem fé. Davi tinha fé, então ele narra a história. Eu coloquei os meus olhos para cima, é isso que ele está dizendo. Eu olhei para o monte. Davi estava no deserto de Parã, então o monte que ele estava vendo era o Monte Sinai. O Monte Sinai tem muita história, o Monte Sinai tem um contexto ali bíblico gigantesco. Davi estava onde o povo dele ficou 40 anos no deserto. Davi olha para o monte, levanto a cabeça. Eu não estou atrás daquilo que está à minha volta. Eu não estou atrás daquilo que estão falando. Eu não estou atrás daquilo que estão fazendo. Eu não estou atrás daquilo e de quem está falando. Eu elevo meus olhos
que fez os céus e a terra. Mas naquele momento, algo diferente acontece. Eu imagino, irmão, alguém chegando lá, olhando para Davi e dizendo: olha, ele mandou te falar, ele te protegerá, você não vai tropeçar. Você entende que entra na história uma segunda pessoa, quem agora começa a entregar uma palavra e não uma narrativa. Narrativa se fala sobre passado e se fala sobre presente, mas nunca sobre futuro. Palavra não se fala sobre passado, esclarece o presente e dá um futuro. Essa é a diferença da história. Se alguém começa a contar uma história, irmão, você viu o que ele fez? É passado, é narrativa, é fofoca. Lança para fora, porque isso não vai te dar destino. Mas se alguém te disser, você vai ver o que Deus irá fazer. É uma palavra, não é passado. Está esclarecendo o presente e te entregando um futuro. Aí Davi recebe uma palavra que tira ele daquele momento, que tira o espírito dele daquela aflição. Porque uma palavra, ela tem algumas formas de vir, e a primeira forma, do próprio Deus. Ponto. Uma palavra não vem através de uma conversa. Uma palavra não vem através de uma análise. Uma palavra não vem, não, irmão, a palavra vem de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala a palavra. Ela vem de Deus. E para receber uma palavra, é necessário ter sacrifício. Sem sacrifício não tem palavra. Irmão, nós jejuamos 21 dias seguidos para ouvir Deus falar uma palavra que Ele tinha para nós em 2024. Jejum não é só abstinência de alimento. Foi períodos de oração, foi períodos de leitura bíblica, foi períodos buscando, e Ele respondeu no 20º dia. Não é fácil ter uma palavra, por quê? Porque ela vem do trono. Segunda coisa, eu já estou na segunda coisa umas 3 vezes, né? Quando nós recebemos uma palavra, sempre a nossa autoridade confirma. Você precisa entender isso. Exemplo, eu recebi uma palavra para a igreja. A primeira pessoa que eu procurei foi quem? A minha autoridade, o meu pastor. Foi a primeira pessoa que eu fui atrás. E pastor, eu recebi uma palavra. Ele falou, então vamos orar. Oramos. A palavra é essa, né? Falei, então está confirmado. Porque se você recebe uma palavra, sua autoridade não confirma, tem algo de errado. Espere até que ela confirme. Porque o Espírito é o mesmo, tem que testificar, irmão. Agora essa historinha, eu recebi uma palavra, pastor, estou indo embora. Irmão, vai com Deus. Porque quem está recebendo uma palavra sou eu agora. Vai se separar o joio e o trigo. Vai. A autoridade precisa confirmar. Terceiro, uma palavra não vem através de dom de revelação. Dom
de revelação é uma coisa, é importante. A profecia precisa existir na igreja, irmão. Estou até com saudade disso. Precisa acontecer. Mas dom de revelação não te traz palavra. Você tem que entender isso. Dom de revelação te traz uma mensagem de Deus para a sua vida, falada sobre presente ou futuro, nunca sobre passado. Você já percebeu? As coisas de Deus é nunca para trás, é para frente. Esses dons de revelação, eu vi o que você fez no verão passado. Irmão, esquece isso aí. Mas uma revelação, ela te traz uma mensagem de Deus. Mas uma palavra, é só Deus que traz. É Bíblia, é palavra. Quarto, quando é uma palavra, precisa arder no nosso coração. E arder é diferente, irmão, vamos falar a verdade. Às vezes a gente ouve e gosta. Às vezes a gente ouve e se emociona. Às vezes a gente ouve e gera uma expectativa, né? Uma euforia. Mas arder é diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta para os discípulos no caminho para a cidade de Emaús. Só que ele apareceu normal? Não, ele apareceu num corpo glorificado. Ninguém tinha visto ele daquela forma. Mudou a fisionomia? Não sei. Mas eu sei que ele apareceu num corpo glorificado. Aí eles foram andando. E Jesus chega nos discípulos e fala: nossa, por que vocês estão tão tristes? Os discípulos olham para ele e falam: não, você não ficou sabendo o que aconteceu? Crucificaram Jesus. Hoje já faz 3 dias. Agora acabou. Nós estávamos andando com ele, aprendemos com ele e tal. E ao se despedir, aqueles homens disseram: você vai para onde? Ele disse: eu estou indo para Jerusalém. Mas entre na nossa casa, coma, durma, no outro dia de manhã você segue viagem. Tudo bem, Jesus sentou na mesa, partiu o pão e sumiu. Na hora um olhou para o outro e falou: não era mesmo que era Jesus? Porque ardia as suas palavras. Ardia as palavras. Irmão, palavra arde. Palavra queima. Palavra muda o ambiente, irmão. Palavra muda o ambiente. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você recebe uma palavra, todos nós já sabemos. Você sabia disso? Por quê? Porque é o mesmo Espírito. E dentro de uma comunidade, um se alegra com o outro. Agora essa história de receber a palavra, mas está em segredinho, isso é narrativa, irmão. Eu nunca vi isso para crente. Próximo. Uma palavra, ela sempre vai te levar, te conduzir para um lugar, para um destino. E esse destino sempre irá contradizer o que você vive talvez no momento. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você já viu Deus revelar processo? Deus não revela processo. Deus revela destino. Deus, ele dá o mapa, o lugar. Mas como você vai chegar, aí você vai descobrindo no meio do caminho. Deus deu um mapa para José. Em um sonho, ele viu o sol e a lua. Obrigada. O sol e a lua se curvavam. E 11 estrelas se curvavam a um astro. E quando nós estamos falando de astro, nós estamos falando de astronomia. José, dentro do sonho dele, ele era tipo um meteoro, vendo se curvar o sol, a lua e as estrelas perante ele. Deus deu um destino. José seria um governador. Deus não disse: olha, José, agora começa a estudar, agora começa a trabalhar, você precisa fazer isso, aquilo, depois vai te acontecer. Não, ele não fez isso. Ele deu um destino.
Um dia, Deus decide se revelar para um homem chamado Abraão. E ele dá um destino. Abraão já estava vivendo o luto do irmão, estava vivendo a frustração de não poder gerar filhos. E Abraão recebe uma palavra: sai da tua parentela, porque todo destino vai te movimentar. Se você já estivesse vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não tem necessidade de te falar nada. Se Ele falou, é porque você vai precisar se movimentar. Abraão, sai da onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Para Abraão ainda foi mais louco, porque Abraão se movia dia a dia com Deus. Ele não tinha um destino longo, ele se movia a cada dia. Uma palavra trouxe um destino. Você entende isso? Davi estava no meio das malhadas, lá atrás das ovelhas do seu pai. As ovelhas nunca seriam dele. Primeiro que ele ia precisar de 6 irmãos morrer, 6 irmãos que não pudessem ter filhos, morrer para ele ficar com a herança do pai dele. Praticamente impossível. Além disso, ele não era filho legítimo de Jessé. Ele era cuidado e tratado na casa de Jessé como um serviçal, porque ele era filho de um adultério, de um erro de Jessé. Quando Davi recebe o óleo da unção, Deus deu um destino, mas não contou como seria. Como Deus não contou como seria, Davi voltou para as ovelhas e esperou o mover das águas. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: se você tem uma palavra, não sai colocando o pé entre as mãos. Espere o mover das águas. E começou a movimentar as águas. Aí veio a história de Golias. Aí Davi se apresentou como um guerreiro. Uma palavra, ela muda o destino, ela vai te levar para outro lugar. Então, se você tem uma palavra, é porque você vai para outro lugar. Nós não estamos falando de lugar físico, é o que todo mundo se perde. Nós tivemos 2 anos, 2 palavras completamente diferentes, e pessoas se perdendo nisso por imaturidade. Pessoas que não sabiam viver palavra. Pessoas que batiam no peito, e eu não estou aqui jogando indireta, mas pessoas que batiam no peito e falavam que eram maduras. E saíram da forma mais infantil possível. Pessoas que batiam no peito e falavam que estavam prontas, mas não passavam de crianças. Pessoas que não sabiam ouvir a voz de Deus, mas falavam que tinha palavra. Eu nunca vi palavra mudar tão rápido como eu vi em algumas pessoas. Ah, Deus mandou eu ir para a direita, eu não gostei da direita. Deus mandou agora eu ir para a esquerda. Ah, mas eu não gostei da esquerda. Ah, Deus mandou agora eu voltar. Ah, mas eu também não gostei de voltar. Ah, mas agora Deus mandou eu ir para frente. Ei, irmão, isso daí é criancice, isso não é palavra. Isso não é palavra. Palavra, irmão, não passa. Palavra não muda. A Bíblia vai dizer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Se Ele falou, está falado, Ele não muda. Ele não volta atrás. Davi ouve uma palavra: Ele protegerá você. Ele vai te sustentar. O seu protetor sempre estará em alerta. Como sombra Ele vai te proteger à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Davi recebeu uma palavra porque tinha destino. O Senhor te protegerá da sua saída. O que Deus estava mandando ele fazer? Vamos lá de novo. O que Deus estava mandando ele fazer? Sair. Deus não mandou ele sair de Israel. Sai do deserto, volta para o trono. O Senhor te protegerá até lá. Deus não mandou você fugir.
Eu não prometi trono para Absalão, eu prometi trono para Davi. Eu não prometi trono para revoltado, eu não prometi trono para a pessoa que faz motim, eu não prometi trono para isso, eu prometi trono para Davi. Você sai até a sua chegada, eu vou te proteger. Ter uma palavra é algo mais sério que um cristão pode ter, porque em vez de igual às narrativas que matam, a palavra vivifica. Ah, mas eu estou triste e abatido. Irmão, você pode estar triste e abatido, e eu vou fazer até uma aposta com você. Eu aposto que é por causa de alguma narrativa, porque tem coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo, mas quando sabe, aquilo dói. É que nem tratamento. Irmão, você já percebeu que quando você, se você tiver alguém próximo e descobrir que está com câncer, parece que é um atestado de óbito. Você sabia que a notícia, o diagnóstico de câncer mata mais do que o câncer? Isso é comprovado pela ciência, por causa da mente da pessoa. A pessoa já começa a agir como uma pessoa que vai morrer. Ei, irmão, nessa manhã o Senhor está querendo tirar de dentro da sua cabeça todas as narrativas e te dar apenas uma palavra. Deus está querendo aliviar o seu fardo. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer: olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu posso aliviar. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu posso te aliviar. Eu acho que você não entendeu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, Jesus está chamando todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus chega na cidade de Betânia após Lázaro morrer. E ele encontra a mesma mulher que antes ele havia que dizer que estava cansada. E infelizmente ela agora estava sobrecarregada da morte do irmão. Quais eram as narrativas? Lázaro morreu. Qual que era a palavra? Lázaro dorme. Quem dorme pode ser acordado. Qual que é a narrativa que você tem na sua vida? Ah, que morreu, que faliu, que acabou? Ei, irmão, a palavra diz que apenas dorme. As narrativas vão tentar te matar sempre, mas a palavra sempre vai tentar te vivificar. Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que talvez cansou, está cansado, está cansado de narrativa ao contrário do que Deus te falou. Está cansado de pessoas chegarem e quando o dia que você está mais animado, parece que a primeira pessoa que fala com você já joga um balde de água fria. Parece que tudo à sua volta te lança para o que é negativo, para o que não vai ocorrer, que não vai acontecer, que não vai haver salvação, que não vai haver cura, que não tem mais jeito. Ei, irmão, eu quero orar por você. E eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Eu quero orar por você.